Um feliz sábado a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Muito obrigado por poder compartilhar comigo esse momento em que estudaremos a palavra, em que estaremos na presença do Senhor Deus, em que como igreja estaremos reunidos, ainda que não no espaço físico, onde todos os sábados temos a possibilidade de nos encontrar. Obviamente que vivemos um dos tempos mais complicados de crise mundial. Essa pandemia do coronavírus, ele tem realmente mexido com a história do nosso planeta e tem feito com que, de alguma maneira, tenhamos a possibilidade de reaprender o jeito de poder ser igreja. Boa parte das pessoas que acreditava que igreja era o que acontecia a cada sábado dentro dos templos físicos, os locais físicos onde o povo de Deus se reunia, agora pode perceber que a igreja é muito mais do que um prédio físico. Aliás, uma coisa que tem me feito pensar bastante, nós gastamos tanto dinheiro com os espaços físicos e agora nessa altura nós temos a possibilidade de poder perceber que aquilo que realmente conta são as pessoas que enchem esse lugar, que são as pessoas que se reúnem nesses lugares, elas sim é que formam a igreja de Deus. Prova está que hoje nós não temos o lugar físico aonde nos reunimos, mas ainda assim, como igreja, estamos reunidos em torno da palavra de Deus, em torno do estudo da palavra de Deus, em torno da oração, do culto que prestamos ao nosso Deus. Eu queria apenas dar dois recados a você antes de podermos ler o texto das Sagradas Escrituras que teremos a possibilidade de estudar hoje. Se você quiser já aproveitar para poder ir encontrando o texto, enquanto você procura, eu vou te dar esses dois recados. É Zacarias capítulo 2, o texto que nós leremos e estudaremos no nosso culto nessa manhã. Enquanto isso, primeiro recado. Nós estamos vivendo um tempo de crise sem precedentes, como acabei de mencionar. A Associação Paulistana está convocando todas as igrejas, todos os irmãos, todas as irmãs, todos aqueles que creem no poder manifestado de Deus através da oração e do jejum, para que hoje, usando essas duas armas poderosas que o Senhor Deus colocou à disposição do seu povo, para que estejamos clamando ao Senhor Deus, pedindo para que o Senhor cure a nossa terra, para que o Senhor sare a nossa terra e, acima de tudo, para que o Senhor nos ajude a fazer com que esse momento, que é um momento de grande crise, para que ele possa ser transformado em bênção para o povo de Deus. Porque Deus tem esse poder de transformar mesmo circunstâncias complicadas em circunstâncias de bênção para o povo de Deus. Vamos orar pelos nossos irmãos e irmãs que têm sido expostos a esse coronavírus. Ainda ontem tive a possibilidade de poder saber que uma das nossas irmãs lá do Jardim da Abril está enfrentando uma situação de contaminação pelo coronavírus. Nós vamos estar orando por todos os nossos irmãos, não apenas no nosso distrito, mas no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo que tem enfrentado esse tipo de situação. O Senhor Deus é o Deus que coloca a sua mão poderosa e até o coronavírus vai ter que se curvar diante do poder do Senhor Deus. Mais do que isso, vamos orar para que as fronteiras da igreja de Deus, do povo de Deus, para que possam ser alargadas mesmo nesse tempo de crise. Temos adiante de nós, dentro de mais alguns dias, o início da Semana Santa, que em todo o projeto de pregação do Evangelho, que o reino de Deus possa ser expandido. Vamos orar, vamos jejuar hoje, durante todo o dia, separe momentos para estar buscando a Deus. Nós cremos na intervenção do Senhor. Um segundo recado que eu quero dar. Algumas pessoas têm telefonado e têm perguntado: pastor, como é que eu faço? Eu gosto muito de poder dar a minha oferta, devolver o meu dízimo durante os cultos de sábado. Como é que eu faço? A igreja já preparou há algum tempo atrás o 7Me, que é um aplicativo totalmente gratuito. Você encontra em todas as plataformas, você pode ir até lá e baixar gratuitamente para o seu celular. E através dele você vai fazer o seu cadastro e ao mesmo tempo vai direcionar a sua oferta e os seus dízimos para que a igreja de Deus continue. Mas pastor, a igreja não está fechada? Não, o templo está fechado, a igreja continua mais viva e ativa do que nunca, e os seus recursos, eles também ajudarão a igreja a permanecer, a continuar e ao mesmo tempo a expandir as suas fronteiras mesmo numa época de crise. Bom, vocês nessa altura já devem ter encontrado Zacarias capítulo 2, nós vamos ler o texto, vamos fazer uma prece e na sequência vamos conversar um pouco sobre ele. O texto diz assim: levantei os olhos e vi, e eis um homem que tinha na sua mão um cordel de medir. Então perguntei: para onde você vai?
Ele me respondeu: vou medir Jerusalém para saber a sua largura e o seu comprimento. Eis que o anjo que falava comigo se afastou e o outro anjo veio se encontrar com ele. Ele disse: corra e diga àquele jovem: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muralhas, por causa do grande número de pessoas e de animais que haverá nela. Pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor. Eu mesmo serei no meio dela sua glória. Vamos, vamos, fujam da terra do norte, diz o Senhor, porque eu espalharei vocês como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Vamos, fuja, Sião, que habita com a filha de Babilônia, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter a glória, ele me enviou às nações que saquearam os bens de vocês, porque aquele que tocar em vocês toca na menina dos meus olhos, porque eis que agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que o serviram. Assim vocês saberão que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. Alegre-se e cante, ó filha de Sião, pois eis que venho e habitarei no meio de vocês, diz o Senhor. Naquele dia muitas nações se juntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei em seu meio e vocês saberão que eu sou o Senhor dos Exércitos, que eu, o Senhor dos Exércitos, é quem me enviou a vocês. Então o Senhor herdará a terra de Judá como a sua porção na terra santa e voltará a escolher Jerusalém. Calem-se todos diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Ore comigo. Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra, obrigado porque através dela o Senhor pode nos edificar. Fala ao nosso coração agora e nos ajude a compreender a tua vontade para nós nesse tempo de crise em que vivemos. Ministra o nosso coração, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Antes de podermos falar sobre esse texto propriamente dito, é importante que você saiba algumas coisas sobre Zacarias e o tempo em que ele viveu. Zacarias é considerado como um dos profetas do pós-exílio. No ano 586, Nabucodonosor havia invadido Babilônia. Aliás, Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia invadido Jerusalém, o reino de Judá, e havia levado como cativos para a Babilônia os seus moradores. O templo de Deus havia sido saqueado, destruído, os muros da cidade tinham sido destruídos, os portões tinham sido queimados, a cidade tinha ficado em ruínas, enquanto todos os tesouros do templo de Deus tinham sido levados para a casa do Deus de Nabucodonosor, de Bel-Marduk, na Babilônia. O povo de Deus naquele tempo, o povo de Judá que havia sido levado para o cativeiro, eles não queriam se estabelecer na Babilônia, principalmente o próprio Jeremias, que era profeta de Deus nesse tempo, vai escrever aos refugiados e vai relembrar a eles aquilo que ele havia pregado antes que o exílio tivesse lugar. Ele já havia profetizado que seria 70 anos o tempo em que o povo de Deus permaneceria na cidade de Babilônia ou no reino de Babilônia para poder permanecer ou para longe da sua terra natal aprender as lições que eles não haviam conseguido aprender na terra que o Senhor Deus havia dado a eles. O Senhor Deus estava repreendendo o seu povo e esse tempo duraria cerca de 70 anos. Seriam 70 anos os anos do cativeiro. Obviamente que as pessoas não estavam contentes com isso, por isso no capítulo 29 do livro de Jeremias, Jeremias vai dizer: construam casas, plantem as suas vinhas, se estabeleçam aí, porque são 70 anos, vocês não retornarão. O fato é que o povo de Deus que não queria ir para a Babilônia acaba se estabelecendo. A contragosto, eles são refugiados, eles são prisioneiros, mas eles se estabelecem tão bem na Babilônia que agora, depois dos 70 anos, você vai encontrar no livro de Daniel, e estudamos durante esse trimestre, esse livro fantástico, Daniel ele começa a orar e começa a dizer: Senhor Deus, o Senhor profetizou através do Jeremias que seriam 70 anos. Pois bem, o tempo chegou. Por que é que nada está tendo lugar? Senhor, cumpre a sua promessa. Deus vai mostrar a ele o que é que está para acontecer, e nesse meio tempo, Babilônia como império acaba caindo. A coligação dos médios e dos persas, dirigidos por Ciro o Grande, acaba tomando o reino da Babilônia. Eles agora se tornam o maior império. Pensando na estátua de Nabucodonosor, lá do capítulo 2 de Daniel, a cabeça de ouro que era a Babilônia havia passado, e agora o peito e os braços de prata, representando a coligação dos médios e dos persas, havia tomado o poder.
Ciro o Grande havia se estabelecido como o grande monarca desse império. E obviamente que provavelmente o próprio Daniel vai ter com ele e mostra uma profecia que cerca de 200 anos antes havia feito por Isaías, mencionando Ciro por nome, que o Senhor o levantaria para poder permitir que o povo de Deus retornasse para Jerusalém e reconstruísse o templo, aonde o Senhor Deus voltaria a morar juntamente com o seu povo. Ciro, ele acaba sendo convencido, ele assina um decreto que vai permitir que Zorobabel, juntamente com o sumo sacerdote Josué, Zorobabel é da família de Davi, portanto, da descendência dos reis de Israel, ele vai retornar liderando o grupo de refugiados. O sumo sacerdote Josué é da família de Arão, portanto, ele agora vem trazendo também um grupo de sacerdotes, e eles vêm até a cidade de Jerusalém. Repito, Jerusalém está destruída, seus muros estão no chão, os portões foram queimados, as casas foram derribadas. Na colina de Ofel, no Monte Sião, no mesmo local onde outrora Salomão havia construído um templo fabuloso a Deus, agora há apenas um montão de entulho. Os sacerdotes que chegam juntamente com o sumo sacerdote Josué, eles vão agora limpar o terreno aonde outrora estivera o pátio do templo de Deus. Eles levantam um altar ao Senhor Deus e pela primeira vez, depois do tempo de exílio, eles vão ter, o povo de Deus tem a possibilidade de construir um espaço, de poder sacrificar a Deus e fazer um culto especial a Deus no local que Deus havia escolhido para que eles pudessem ter a possibilidade de poder fazer isso. Um altar, portanto, é levantado. Eu quero que você se lembre que no meio desses refugiados, entre esses sacerdotes, 2 são mencionados por nome. Um deles, Ageu. Ageu é levantado não apenas como sacerdote, mas também como profeta de Deus nesse tempo. O ministério que Deus vai colocar nas mãos de Ageu já é um profeta, um profeta e um sacerdote mais velho. Ele é levantado para poder incentivar o povo no processo de reconstrução do templo. É para incentivar. Suas mensagens todas estão focadas no templo que tem que ser reconstruído em Jerusalém. E ele vai trabalhar para poder agregar o povo no cumprimento dessa tarefa. Um segundo sacerdote, um sacerdote jovem, um sacerdote provavelmente nasceu lá na Babilônia mesmo. É um sacerdote sem templo, porque o templo está destruído em Jerusalém. Ele nasce lá na Babilônia e ele retorna juntamente com o sumo sacerdote Josué, para poder ajudar no processo de reconstrução do templo. Ele também é levantado, Zacarias é o seu nome, ele é levantado para poder ajudar no processo de reconstrução, não apenas do templo, mas de Israel enquanto nação, para poder imprimir no povo o sentido de que eles eram o povo de Deus. As suas mensagens são mensagens cujo objetivo é mostrar para aquele povo que era, na verdade, a geração que havia se sucedido à geração que tinha sido levada para o cativeiro. Se aquela geração já não tinha um conhecimento experimental de Deus, a geração seguinte conhecia muito pouco a respeito do Deus dos exércitos, do Senhor de Israel. Muitos deles achavam que realmente o Senhor Jeová, ele era um grande Deus, um poderoso Deus, mas assim como outros deuses, como lá na Babilônia eles haviam aprendido a conhecer Bel-Marduk, como na terra de Canaã havia Baal e Asterote e outros milhares de deuses nas nações vizinhas, como Moloque, entre outros. Agora, o grande trabalho de Zacarias é imprimir nesse povo, que é um bando de refugiados que retorna da terra do seu cativeiro depois de 70 anos, é imprimir neles a ideia de que eles são o povo de Deus, de que Deus tem um propósito para eles. Não é apenas o templo, o local físico, mas o templo de Deus são eles. Eles são o templo do Senhor. E por isso Deus gastou tanto tempo com eles, que Deus havia estado com eles durante os 70 anos em que estiveram lá na Babilônia, no cativeiro, e que agora Deus tinha retornado junto com eles para Jerusalém. Ele tem 8 visões numa única noite. Nós já tivemos a possibilidade, há pouco tempo atrás, de estudar Zacarias capítulo 1. Tive a possibilidade de poder estudar a primeira profecia que Zacarias fez. Nós hoje lemos a terceira visão que Zacarias teve e que foi aqui registrada. Nessa profecia eu quero destacar 3 coisas. A primeira delas, que é o que vai aparecer ali a partir do versículo 1, o texto vai dizer:
levantei os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei, para onde você vai? E ele respondeu, vou medir Jerusalém, para saber a sua largura e o seu comprimento. A primeira coisa que o Zacarias vai ver é alguém, é um jovem. O texto deixa claro que era um jovem, e esse jovem, ele está preocupado com Jerusalém. Ele tem um cordel de medir, é uma corda de medir, e ele está medindo Jerusalém. E o texto é claro. Ele quer saber qual é a largura e o comprimento da cidade. Por que ele quer saber isso? Ora, quando um processo de reconstrução de uma cidade vai ser feito, a primeira coisa que os construtores faziam naquele tempo era construir um muro. Por quê? Porque as muralhas de uma cidade era aquilo que garantia segurança para o que estaria construído dentro. O povo de Judá havia recebido autorização do rei Ciro apenas para poder reconstruir o templo. Eles não tinham autorização para reconstruir a cidade, muito menos as suas muralhas e os seus portões. Isso vai acontecer muito tempo mais tarde, já na época do rei Dario I, já na época de Artaxerxes, quando ele vai dar a autorização para que Neemias ele tenha a possibilidade de retornar com um grupo de pessoas no ano 444 e começar um processo de reconstrução. Aí sim os muros serão reconstruídos, os portões serão colocados e o processo de reconstrução das casas dentro da cidade de Jerusalém acontecerá. Agora, o que o povo tem é apenas a autorização para reconstruir o templo. Volto a dizer, quem está preocupado com o processo de reconstrução do templo nesse momento é o sacerdote Ageu, que é profeta nesse tempo e está ministrando ao povo mensagens nesse sentido. Zacarias está preocupado com o povo enquanto nação, com a reconstrução do povo de Deus enquanto a igreja visível de Deus. Há um detalhe que precisamos compreender aqui. Durante toda a história, o Senhor sempre teve o seu povo. Esse povo sempre foi conhecido como a igreja de Deus. No Antigo Testamento, a igreja de Deus é conhecida como Israel. No Novo Testamento, a igreja de Deus é a igreja de Deus. A igreja militante de Deus, que desde o momento em que o pecado entrou aqui no nosso planeta, ela tem buscado a presença manifesta de Deus. Ela continua até se tornar a igreja triunfante. No Novo Testamento, no livro do Apocalipse, descobrimos que essa igreja ela vai ser representada depois do encerramento do pecado pela Nova Jerusalém. Portanto, há uma noção de continuidade no contexto bíblico. Então, quando falarmos aqui sobre Jerusalém, eu quero que você compreenda que aqui é uma mensagem para o povo de Deus naquele tempo. Jerusalém é uma representação do povo de Deus no tempo do Zacarias. Obviamente que agora eles não podem, a cidade está em ruínas, os muros estão no chão, e esse jovem, muito provavelmente uma representação do próprio Zacarias, ele está preocupado com o quê? Vamos tentar descobrir aqui no meio dos escombros aonde é que estavam as muralhas antigas, para a gente poder reerguer as mesmas muralhas, para que os limites sejam exatamente os mesmos. Essa Jerusalém que havia sido destruída por Nabucodonosor, ela já tinha sido ampliada, a sua muralha já havia sido fortificada durante muito tempo, havia aguentado muitos cercos. Salomão havia quase quadriplicado o tamanho da cidade e aumentado tremendamente as suas muralhas, fazendo aterros fantásticos dentro da cidade. E Jerusalém, a Jerusalém do tempo de Davi para a Jerusalém do tempo de Salomão, era algo realmente quase que inimaginável. Tamanhas as reformas que Salomão havia feito. Obviamente que na cabeça de Zacarias, ter uma Jerusalém do tamanho que o próprio Salomão havia feito, estava de bom tamanho. Mas Deus tinha outros planos. E Deus agora vai mencionar que enquanto esse processo de medição é o que está preocupando esse jovem, é o que está preocupando essa pessoa que está com o cordel de medir, agora um anjo do Senhor se aproxima do Zacarias e vai dizer a ele, olha, não vai ser assim. Você está preocupado com o tamanho, está preocupado com os limites, está preocupado com os muros, mas Deus quer construir uma cidade sem muros. Bom, a primeira coisa que a gente precisa compreender aqui é para que serviam as muralhas de uma cidade. Quanto mais largas as muralhas de uma cidade, maior era a segurança de quem estava dentro. A muralha ela serve para poder proteger aqueles que estão dentro da cidade. A muralha ela serve como limite geográfico. É até aqui que nós podemos existir enquanto cidade. Daqui para lá, não. A muralha ela impede que os inimigos tenham a possibilidade de poder entrar dentro da cidade. As cidades como, por exemplo, Nínive, que era a capital do Império Assírio, tinha algo em torno de 30 metros de altura.
era tão larga que 2 carruagens poderiam passar ou teriam a possibilidade de poder circular lado a lado por cima das muralhas. A cidade de Babilônia não era diferente. Também muralhas com cerca de 30 metros de altura e haviam lugares na muralha em que 3 carruagens poderiam até mesmo circular lado a lado, que haveria espaço suficiente. As muralhas, portanto, eram muito importantes, tanto que Babilônia e, ao mesmo tempo, Nínive eram considerados como cidades inexpugnáveis por causa dos seus muros. Por isso, a primeira preocupação de alguém seria construção de muros. Agora Deus chega e diz assim, não. Os muros servem para poder delimitar espaço, para mencionar até onde o meu povo pode ir, até onde a minha cidade pode ir, até onde a minha igreja pode ir. Mas a cidade que eu vou reconstruir será uma cidade sem muros. Obviamente que essa é uma figura da influência espiritual que Deus queria que a sua igreja tivesse dessa Jerusalém que seria reconstruída. E Deus vai dizer mais, ele vai dizer, eu serei o muro. Essa primeira mensagem a respeito de Deus sendo o muro da cidade, ela está, na verdade, transmitindo a seguinte ideia: quem vai proteger o seu povo é Deus. Às vezes, a gente encontra pessoas tão preocupadas, e nesse tempo de crise, por exemplo, pelo coronavírus, quantas pessoas têm dito, pastor, será que a igreja vai conseguir superar isso tudo? Pastor, será que a igreja vai conseguir passar por essa grande crise? Será que a igreja agora não vai acabar? Irmãos, a igreja é o povo de Deus, o ajuntamento do povo de Deus. Nós não precisamos de templos para poder continuar existindo. Aliás, quando olhamos para as profecias relacionadas ao tempo do fim, exatamente antes do retorno de Cristo Jesus, através do processo de perseguição que a igreja acabará enfrentando, os templos serão tomados, mas a igreja continuará, porque a igreja será triunfante. Assim como não precisamos nos preocupar com Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, porque sabemos que eles são todo-poderosos, nós também não precisamos nos preocupar com a igreja. Porque a profecia menciona claramente que a igreja estará viva e dinâmica até o tempo do fim. Mas a igreja que Deus está construindo é uma igreja que não tem muralhas. Aliás, que não tem muralhas fixas, que não tem delimitado o seu espaço. E eu quero dizer a vocês que talvez esse coronavírus tenha sido uma oportunidade que Deus deu ao seu povo, entre outras coisas, para que ele pudesse compreender que nós não dependemos de um espaço físico para poder existir. Que muitas vezes nós canalizamos toda a nossa energia para podermos existir enquanto igreja no espaço físico que chamamos de templo. Mas a influência que o Senhor Deus quer que nós exerçamos é uma influência que tem que ultrapassar em muito as 4 paredes do nosso templo. As 4 paredes do local onde nos congregamos a cada semana. Por isso o Senhor Deus vai dizer, as muralhas dessa cidade, elas na verdade não existirão, não como muralhas fixas. Eu serei a muralha do meu povo. E mais do que isso, ele vai dizer que ele será uma muralha de fogo. Isso representa, obviamente, um sentido de proteção. Os inimigos que querem destruir a igreja, eles não poderão desempenhar esse papel. Por quê? Porque para poder chegar até o povo de Deus, que está por detrás das muralhas, eles vão ter que passar pelas muralhas. E as muralhas serão quem? As muralhas serão Deus. Deus é a nossa muralha. Essa figura de muralhas de fogo é uma representação daquilo que Deus havia feito com Israel enquanto nação. Eu queria que você voltasse um pouquinho na história comigo. Tenta lembrar aquele momento em que Deus tirou Israel lá do Egito. Eles eram apenas um amontoado de escravos, cerca de 2 milhões de escravos recém-libertos. Eles são tirados do Egito. Eles não têm a mínima ideia do que fazer, de como fazer. Eles nem sequer eram donos de si mesmos até aquele momento em que o Senhor Deus havia os libertado. Para que eles pudessem compreender para onde iriam, Deus queria levá-los para a terra prometida, que caminho eles deveriam tomar e ao mesmo tempo para que eles fossem protegidos do sol escaldante durante o dia e ao mesmo tempo do frio da noite, o Senhor Deus, ele agora aparece no meio do seu povo como uma coluna de nuvem durante o dia e como uma muralha de fogo à noite, para poder oferecer proteção e ao mesmo tempo calor. E durante 40 anos pelo deserto, essa coluna de nuvem e ao mesmo tempo essas muralhas de fogo acompanharam Israel enquanto Israel peregrinou pelo deserto. Foram 40 anos. E o mais interessante é que lá no livro de Números, Moisés vai mencionar que essas muralhas de fogo e ao mesmo tempo essa coluna de nuvem servia para quê? Para poder determinar a direção. O povo só marchava
quando a muralha se levantava, quando a coluna de nuvem se levantava e começava a se mover. E eles seguiam a nuvem. Era ela que determinava para onde iam, que caminho iam tomar e, ao mesmo tempo, aonde deveriam parar, aonde deveriam acampar. E quando eles acampavam, a muralha de fogo estava ao redor deles, impedindo que os inimigos muitas vezes viessem. Eu quero só te lembrar que logo no começo da viagem, quando eles chegaram no Mar Vermelho, o faraó vem com o seu exército. E a coluna de fogo que estava iluminando aquela noite o acampamento de Israel, ela se coloca na parte de trás do acampamento. Para o povo de Deus é uma luz cintilante, ilumina toda a noite e os aquece em meio ao frio do deserto. Mas do lado dos egípcios é uma coluna de escuridão. Os egípcios não conseguiam se mover por causa da escuridão, da densa escuridão e do pavor que veio sobre eles. Portanto, Deus, agora através de de Zacarias, ele está aqui mencionando que ele seria um muro de fogo para o seu povo. Ele está relembrando que já no passado, enquanto o seu povo estava saindo da terra do Egito, enquanto o seu povo estava peregrinando, enquanto não havia nenhum local físico para eles, eles não tinham ainda herdado nenhuma terra, eles não tinham nenhum local físico pertencia a eles, eles não tinham nem sequer um palmo de terra onde eles pudessem estar, mas a igreja de Deus já existia. E o mais interessante é que eles eram a congregação de Deus. E lá no livro de Atos dos Apóstolos, o Lucas vai chamá-los de igreja de Deus no deserto. Paulo, depois nas suas cartas, vai mencionar que eles eram a igreja de Deus peregrinando pelo deserto. Era o povo de Deus que possuía sim muros, mas o muro era Deus. E o mais interessante, o muro era móvel. O muro, conforme o povo aumentava, conforme o povo ia aumentando em número no seu meio, o muro ia se expandindo. O mais interessante é que o muro serve para nós para poder delimitar espaço. Mas era exatamente o muro que levava o povo, que dirigia o povo enquanto eles caminhavam, enquanto alcançavam algumas vitórias, enquanto conquistavam território, enquanto expandiam o território do povo de Deus. A ideia principal dessa primeira imagem que aqui está sendo mostrada é a imagem de que o Senhor Deus, ele estaria protegendo o seu povo, que eles não teriam que ter medo. E nesse tempo eu quero lembrá-lo de que os inimigos do povo de Deus estavam fazendo uma guerra tremenda contra eles. De um lado você tinha os próprios samaritanos, os árabes e ao mesmo tempo os moabitas, que estavam lutando, estavam tentando impedir o processo de reconstrução do templo de Deus. Eles haviam enviado uma carta para o rei Ciro. Ciro, entretanto, nesse meio tempo estava em outras campanhas de conquista, acabou morrendo numa dessas campanhas. Seu filho Cambises havia se tornado rei do império. E ele era um indivíduo muito duro, muito truculento. Ao receber essa carta, ele dá ordem para que o processo de reconstrução do templo parasse. O povo agora está preocupado basicamente com uma coisa: em construir as suas fazendas, em construir currais para o gado e ao mesmo tempo em conseguir construir suas casas e trabalhar para poder pagar os impostos. Impostos pesados, aliás, que os medo-persas haviam colocado sobre eles. Eles não estavam mais preocupados com a igreja de Deus, com o povo de Deus, estavam cuidando da própria vida. Enquanto Ageu começa a escrever dizendo: olha, o Cambises agora passou, é Dario quem está governando e ele já deu autorização para a gente poder retomar o processo de reconstrução do templo. A gente pode continuar. Enquanto Ageu está preocupado com isso, Zacarias está mostrando para eles: mas a cidade que Deus está construindo, o templo de Deus, a igreja de Deus, não vai estar restrita às paredes que vamos levantar na colina de Ofel. A igreja de Deus é como uma cidade sem muros, e o Senhor Deus é aquele que determina o quanto nós vamos avançar. Nós não dependemos de um espaço físico para sermos igreja de Deus. E eu queria que você colocasse isso na sua cabeça. Nesse tempo em especial, você, igreja, enquanto cultua a Deus na sua casa, você, igreja, e ao mesmo tempo está expandindo as fronteiras do povo de Deus, está alargando as muralhas do povo de Deus,
quando você pega o seu WhatsApp e você faz contato com os seus vizinhos, quando você pega o seu telefone, liga para um vizinho e o convida para poder assistir um culto junto com você, envia o link, por exemplo, desse sermão que está sendo pregado, para que um amigo seu que não é membro da igreja ou que já foi membro da igreja e acabou se afastando, para que ele tenha um contato com a palavra de Deus. Você está alargando cada vez mais as fronteiras, os muros, e Deus está dizendo: quem estabelece as fronteiras sou eu. E o Senhor Deus nesse momento está abrindo a possibilidade de expandirmos muito mais o território do seu povo, o território da sua igreja. Nós temos que seguir pela fé. Mas há uma segunda mensagem que vai ser apresentada aqui nessa visão que o Zacarias tem. A partir do versículo 6 nós encontramos. Deus agora vai dizer para o seu povo: vamos, fujam da terra do norte, diz o Senhor, porque eu espalhei vocês como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Vamos, fuja, Sião, você que habita com a filha da Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: para obter a glória, ele me enviou às nações que saquearam os bens de vocês. Porque aquele que tocar em vocês toca na menina dos meus olhos. Pois eis que agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser presa daqueles que os serviam. Assim vocês saberão que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. Eu quero que você compreenda que agora essa mensagem não é para aqueles que vieram junto com Zorobabel e com o sumo sacerdote Josué, os cerca de 40 mil refugiados que retornaram para reconstruir o templo. A mensagem agora é a mensagem para aqueles que ficaram em Babilônia. Sabe qual é a coisa mais interessante nesse processo todo? A coisa mais interessante é que quando o povo de Judá foi para o cativeiro, eles não queriam se estabelecer lá em Jerusalém. Lá em Babilônia. Agora o Império Babilônico havia passado, o Medo-Persa havia começado. Grandes cidades como não apenas Babilônia, mas também Suzã, capital do Império Medo-Persa, abriu muitas oportunidades para um comércio forte, para que as pessoas pudessem ganhar dinheiro, se estabelecer, construir boas casas. E agora, por amor a esse conforto que eles haviam estabelecido nessas terras estrangeiras, a maior parte dos refugiados que foram não quiseram voltar. Eles estavam na Babilônia. Deus, na verdade, havia dito que eles deveriam sair de Israel para poder ir para a terra da Babilônia por uma razão muito simples, porque o Senhor Deus tinha se mudado dali. Quando você vai, por exemplo, para o livro do profeta Ezequiel, que vai ministrar enquanto o pessoal está saindo de Jerusalém indo para a Babilônia, ele teve uma visão onde ele viu o Senhor Deus se mudando de Jerusalém. Mas para onde que Deus foi? Bom, a resposta é muito simples. Deus está junto com o seu povo. E Deus estava na Babilônia junto com o seu povo. A gente descobre isso olhando a história dos refugiados que foram. Daniel, Ananias, Misael, Azarias estavam lá em Babilônia. E Deus estava com ele. Logo no capítulo 1 de Daniel, você percebe que Deus estava com eles quando eles se posicionaram e disseram que não se contaminariam. No capítulo 2, Deus está com Daniel e Daniel consegue interpretar o grande sonho do rei Nabucodonosor. No capítulo 3, os três jovens são jogados na fornalha de fogo, mas Deus está lá junto com eles. E se você continua olhando a história, por exemplo, o livro de Esther, você vai descobrir que Deus estava lá com a Esther, com Mordecai, que se posicionaram ao lado do Senhor. Você vai para os livros de Esdras e Neemias e descobre que Deus estava com eles também. E os usou para grandes coisas, inclusive para poder repatriar o povo para a cidade de Jerusalém. Deus foi para o cativeiro com o seu povo. Mas agora a mensagem é a seguinte: ei, pessoal, eu já voltei, viu? Eu já estou aqui em Jerusalém. E o meu povo tem que me acompanhar. Eu sou a muralha do meu povo. Se você não estiver comigo, você não está protegido. Então vem para cá. O teu lugar é aqui. Deixem a Babilônia. Até porque agora Deus, através de Zacarias, está mandando outro recado. Ele está dizendo que ele vai visitar os reinos que de alguma maneira escravizaram o seu povo. Que ele vai levar juízo sobre eles. Que Babilônia vai cair, que a Medo-Pérsia também vai cair. E antes que a mão de Deus pese sobre esses reinos, Deus está dizendo para eles: ei, voltem para cá, voltem para Jerusalém, o lugar de vocês é aqui. Essa é uma mensagem para aqueles que fazem parte da igreja de Deus, mas estão fora dela. Aqueles que se afastaram do caminho do Senhor. Aqueles que se esqueceram que eles são igreja. E durante a história, em todos os tempos, sempre nós encontramos pessoas que no decorrer do caminho esfriam, acabam abandonando o caminho do Senhor, acabam ficando longe de Deus. Talvez hoje eu esteja falando para alguém
que já fez parte da cidade de Deus, que já fez parte da Jerusalém de Deus, que já fez parte da igreja de Deus, mas acabou ultrapassando os muros, está fora dos muros da cidade. Eu quero te lembrar que os muros representam Deus. E agora estão longe de Deus, estão longe do caminho de Deus, estão longe do povo de Deus. E nesse tempo em que os templos físicos não estão funcionando, o templo espiritual continua funcionando mais intensamente do que nunca. E eu quero te desafiar a voltar hoje para o caminho do Senhor. Deus está dizendo para você, volta antes que a minha mão pese sobre essas nações. Volta. Essa crise do coronavírus, essa pandemia, ela nos mostra, ainda que a conta-gotas, aquilo que vai acontecer exatamente antes do retorno de Cristo Jesus. Crises como as 7 últimas pragas que cairão sobre a terra, que farão com que a terra possa gemer, essa mesma terra composta por pessoas que têm deixado de lado o caminho do Senhor Deus. Deus está mostrando que Ele continua no comando de todas as coisas, que a terra é dEle, mas Ele tem o seu povo. E então, antes que a mão de juízo de Deus venha sobre o povo, sobre o seu povo, Ele diz assim, ei, venham para cá, venham para mim, venham para a minha igreja, venham para a minha cidade, eu sou os muros, eu protejo o meu povo. Para você estar protegido, você tem que estar aqui. Em paralelo com essa passagem, lá no Novo Testamento você encontra João capítulo 10, onde Jesus diz assim, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, e eu chamo as minhas ovelhas, e o meu objetivo é que haja um só rebanho e um só pastor. Deus está chamando o seu povo, Deus está agregando o seu povo dentro da sua Jerusalém, as ovelhas que estão dispersas. E agora Deus está te chamando. Não é à toa que lá ainda no livro do Apocalipse, antes que a porta da graça se feche, uma das 3 mensagens angélicas é a mensagem, sai dela, povo meu. Caiu a grande Babilônia, que se tornou covil de demônios. Mas antes de dela poder sofrer os juízos de Deus, Deus convida aqueles que são dele, estão na Babilônia, sai dela, povo meu. Voltem, venham para o povo de Deus, venham para a igreja de Deus. Os seus muros são o próprio Senhor, é Ele quem protege o seu povo. E eu quero falar exatamente para você que está longe do caminho do Senhor Deus, para você que se afastou de Deus. Deus nesse tempo de crise está te chamando, volta para casa, filho, volta para a igreja de Deus, volta para o povo de Deus, toma um posicionamento hoje, antes que seja tarde demais. Aquilo que era inimaginável para a nossa geração, ver uma pandemia tendo lugar no mundo todo, pessoas morrendo a cada dia, e os prognósticos para o nosso país não são muito melhores. Nos próximos dias, muitas pessoas perderão a sua vida. Muitas pessoas serão ou contrairão esse vírus terrível que tem ceifado a cada dia mais vidas. Mas o Senhor Deus olha para você e diz, antes que as pragas, antes que a minha mão pese sobre as nações, eu estou te chamando, volta para a minha Jerusalém, vem para o povo de Deus, toma um posicionamento ao lado do Senhor. Deus está te dando essa oportunidade hoje. E a última mensagem que vai aparecer aqui no capítulo 10, no versículo 10, capítulo 2, verso 10. Alegre-se e cante, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de vocês, diz o Senhor. O grande presente que Deus está querendo dar para o seu povo é o presente de poder habitar com o seu povo, de estar junto com eles. Deus sempre teve desejo de estar junto com o seu povo, sempre. Lá no Jardim do Éden, antes que o pecado entrasse, todos os dias, na viração do dia, Deus vinha para poder estar junto com o seu povo. Ele vinha para poder conversar, para jogar a conversa fora, para poder abraçar, para rir junto com Adão e Eva. O pecado criou um muro que separou o homem de Deus. Por isso Deus tem tentado derrubar os muros do pecado. Por isso a igreja de Deus não tem muro. O muro da cidade é o próprio Deus. Ele está sempre perto do seu povo, ele está protegendo o seu povo. Mas a presença de Deus é aquilo que mais faz a diferença no meio do povo do Senhor. No decorrer da história, alguns indivíduos perceberam isso. Eu te lembro, por exemplo, de Êxodo no capítulo 32. Logo depois que o povo de Israel acabou pecando contra o Senhor, ali na planície do Sinai, quando fizeram o bezerro de ouro, quando se rebelaram contra o Senhor Deus. Deus chama Moisés e diz assim, Moisés, eu sou um Deus de palavra. Tudo que eu prometi eu vou fazer. Eu vou dar a terra de Canaã para o meu povo, eu vou expulsar as nações que estão hoje vivendo nela, a nuvem vai junto com vocês, a coluna de fogo vai junto com vocês, eu vou escolher um anjo poderoso para ir junto com vocês, mas eu mesmo não vou, porque se eu for no meio do caminho, eu vou acabar destruindo esse povo. Eu não vou, eu vou mandar meu anjo com vocês. Moisés olha para o Senhor e diz assim, Senhor, muito obrigado pelo anjo, muito obrigado pela nuvem,
muito obrigado pela coluna de fogo, muito obrigado pela terra, mas é o seguinte, Senhor, eu não quero nada disso se o Senhor não for junto. Se o Senhor não for conosco, nem nos envies, porque o que conta pra gente é a tua presença manifesta. Nós queremos o Senhor junto conosco. E o mais interessante é que Deus olha para Moisés e diz assim, Moisés, eu falei que eu não ia com o povo, mas com você eu vou. Moisés agora faz o segundo pedido. Ele vai dizer, Senhor, não, é bom que o Senhor esteja comigo, mas eu quero que o Senhor vá com todo mundo, não só comigo. O Senhor tem que estar com todos nós somos o teu povo, e a única coisa que faz de nós o teu povo é a tua presença manifesta. Então, por favor, venha comigo, mas venha também com o teu povo, com todo mundo. E Deus fala, tudo bem, por amor a você, eu vou com todo mundo. Aí Moisés agora faz um terceiro pedido, Senhor, já que o Senhor vai com a gente, deixa eu ver a tua glória. Me deixa ver a tua glória, eu quero ver a tua face. Eu quero te ver olho no olho. Agora Deus olha para Moisés e fala assim, ô Moisés, você não pode ver minha glória, se você ver minha glória, você vai ser consumido por ela. Eu quase imagino Moisés falando, eu acho que eu fui meio longe, né, Deus? Eu acho que eu fui meio longe. Eu acho que eu passei os limites daquilo que eu poderia ter ido. E Deus diz, não, o meu rosto você não pode ver. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou te colocar naquela fenda, eu vou passar na tua frente, quando eu estiver de costas, eu tiro a minha mão e deixo você me ver pelas costas. E Deus passa com toda a sua glória diante de Moisés. Moisés não pôde ver o seu rosto, mas ele viu o Senhor Deus pré-encarnado. Acreditamos que era a segunda pessoa da Trindade Divina, o mesmo que depois da encarnação passou a ser chamado Jesus de Nazaré. Ele teve a possibilidade de poder ver o Senhor pelas costas. E quando ele desce do monte, porque estava na presença de Deus, o seu rosto brilhava, e as pessoas agora disseram para ele, Moisés, a gente não consegue olhar para você, coloca um véu. Moisés teve que usar um véu, porque o brilho da presença manifesta de Deus estava com ele. Nesse tempo em que vivemos, o Senhor Deus quer que nós tenhamos a possibilidade de andar na presença dEle. Deus quer que nós sejamos na presença manifesta de Deus. E o grande presente que Deus dá para o seu povo, para a sua igreja, quando eles estão reunidos dentro dos muros, que é o próprio Deus, é Deus vivendo junto com eles, é Deus estando junto com eles, e Deus quer estar junto com você agora. Então eu quero terminar minhas considerações falando para dois grupos que me escutam agora. Se você faz parte do povo de Deus, se você faz parte da igreja de Deus, parabéns. Busque hoje de forma intensa a presença manifesta do Senhor. Aproveite esse dia que será um dia de jejum e oração e clame ao Senhor pela presença manifesta dele junto com o seu povo. E mantenha-se perto do Senhor Deus, estuda a palavra de Deus, aproveita que você está em confinamento, estuda a palavra de Deus, ore ao Senhor, busque a presença manifesta do Senhor, para que o teu rosto resplandeça a presença manifesta de Deus. Mas eu quero falar para um segundo grupo. O segundo grupo de pessoas composta por aqueles que uma vez já estiveram com o povo de Deus, mas se afastaram do caminho dele. Ou para aqueles que acompanham o povo de Deus de longe, mas que ainda não fazem parte do povo de Deus. Talvez esteja falando para você que é marido da nossa querida irmã, que frequenta a igreja, mas que nunca quis assumir um compromisso com Deus dentro do contexto da igreja. Deus está te chamando para isso agora, nesse momento. Tenha coragem de se posicionar, coloque-se ao lado do Senhor Deus. Eu estou dizendo isso com um espírito de oração, estou clamando ao Espírito Santo de Deus para que trabalhe agora no teu coração, para que você sinta o desejo de fazer parte do povo de Deus, dessa cidade sem muros, cujos muros é o Senhor e que o Senhor habita no meio deles. Eu estou falando especificamente para você que se afastou do caminho do Senhor. Para você que está longe, tem vontade de voltar, mas nunca teve condições de poder entender o como. Hoje, nós não temos um espaço físico. O espaço físico está fechado, mas a igreja de Deus permanece. E eu quero te chamar para poder voltar para o convívio do povo de Deus. Eu quero te desafiar hoje a tomar a decisão de poder voltar para os caminhos do Senhor e de fazer parte do povo de Deus, do povo que tem o maior tesouro de todos os tempos, a presença manifesta de Deus no meio deles. Eu quero que você tome a decisão hoje, em nome de Jesus Cristo, de poder se colocar nas mãos do Senhor Deus. Eu queria que você manifestasse, materializasse essas decisões que você está tomando. Na descrição do vídeo, deixa sua mensagem pra gente. Olha, tecla aí pra gente, coloca aí pra gente aí aquilo que foi a decisão que você tomou. Se você estava longe, conta pra gente, a gente quer se alegrar contigo e te dizer seja bem-vindo à família de Deus. Se você faz parte do povo de Deus, mas estava se sentindo desanimado, se sentindo sozinho, e entendeu que Deus é a muralha do seu povo, que Deus é a coluna de fogo do seu povo, que Deus protege o seu povo e que Ele está junto com você, manifesta isso também, deixa a sua mensagem para a gente. Eu quero nesse momento orar por esses dois grupos.
Aí onde quer que você esteja, como parte do povo de Deus agora, eu queria que você fechasse os olhos. E eu quero orar com você. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado porque o Senhor protege o seu povo. Obrigado porque o Senhor cuida do seu povo. Obrigado porque o Senhor não desampara o seu povo. Obrigado porque nós temos a possibilidade de entender que o Senhor é Deus e que nós somos seu povo, que o Senhor é representado nesse texto que lemos como as muralhas do seu povo, uma muralha de fogo que protege e ao mesmo tempo que expande as fronteiras do povo de Deus. Hoje, Pai, eu quero orar por esse meu irmão, por essa minha irmã, que tem se sentido desanimado no meio dessa grande crise. Em quarentena, sem poder sair de casa, mas hoje compreendeu que não está sozinho, que a presença manifesta de Deus está junto com eles. Abraça esse querido irmão, essa querida irmã. Não permita que a tristeza e a solidão se abatam sobre eles, mas que eles sintam hoje, durante esse dia, a presença do Senhor entre eles. Eu oro também por esse querido amigo que estava longe dos caminhos do Senhor e que decidiu fazer parte do povo de Deus, que agora vem para dentro da muralha. A muralha que é o próprio Deus, protegido pelo Senhor. Abraça esse seu filho, dê a ele, Pai, as boas-vindas. Eu estou orando também por esse amigo que nunca teve coragem de se entregar a Deus, mas que hoje tomou um posicionamento. Abraça esse seu filho e dê também a ele as boas-vindas no meio do seu povo. Nós oramos no nome santo e sagrado de Jesus. Amém. Eu desejo a você um sábado feliz na presença de Deus. Me faça um favor, aproveitando que você já está no nosso canal do YouTube, se inscreve aí no canal. Todos os dias nós enviamos o estudo diário da lição da Escola Sabatina para que você possa ser, de alguma maneira, abençoado através do estudo da Palavra de Deus. Então se inscreve aí no nosso canal, deixa aí o seu like se você foi abençoado por esse vídeo e ao mesmo tempo compartilhe esse vídeo com a maior parte dos seus contatos para que outras pessoas também sejam abençoadas com a Palavra de Deus. Porque pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Um feliz sábado.